No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença do rei: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Al-Jalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu um homem. Preste atenção nessa frase agora, hein? Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou, todo Israel, ao acampamento de Gigal. Amém? É o texto que o sol parou. Você já deve ter ouvido alguma coisa aí desse dia, né? O nome Josué é muito conhecido, né? Porque há pessoas que têm esse nome. Nesse dia aqui, olha, foi um dia muito marcante. Por quê, amados irmãos? Porque o Senhor atendeu uma oração muito específica. Há coisas que o Senhor nos abençoa que nós ficamos na dúvida se realmente foi o Senhor. Amém? Uma porta de emprego. Tu acha que foi o currículo que você colocou, né? Você pediu, Senhor, não chove não. Aí, por um momento não choveu, você falou, será? Mas o sol parar, realmente foi uma ação milagrosa do Senhor. Foi um pedido de oração atendido. E o que eu quero responder nessa mensagem é porque o Senhor respondeu essa oração tão diferente. Por que o Senhor escutou essa oração? Para entender o que acontece no capítulo 10, o que tu tem que fazer? Lembrar do capítulo 9. Vou te lembrar rapidinho. O que estava acontecendo? O povo de Israel estava ocupando a terra prometida. Nós pregamos recentemente que Josué venceu Jericó. Depois de Jericó, venceu e habitou a cidade de Ai. Quando a fama de Israel começou a correr, o povo de uma cidade chamada Gibeon fez o seguinte: nós vamos ser abatidos também. Vamos lá fazer uma aliança com eles. Só que havia uma ordem de Deus para não fazer aliança com os povos das cidades do lado, vizinha. Então, esse povo, para fazer aliança, forjou uma situação. Eles pegaram roupas velhas, sapatos velhos, pão estragado, bolorado, e se apresentaram diante de Josué. Falaram: olha, nós viemos aqui fazer aliança com vocês. Nós colocamos esse pão no forno e quando estava quentinho, nós saímos da nossa terra. Mas olha o que aconteceu, passou tanto tempo que ele já se estragou. Até o nosso sapato está gasto, a nossa roupa, olha o nosso estado. O texto diz que Josué não consultou o Senhor nesse momento. Talvez uma das pouquíssimas falhas de Josué. Fez uma aliança com eles, mas passado poucos momentos, ele começou a ver características que aquele povo não era um povo de longe, que aquele povo era um povo de perto, que era um povo vizinho. E aí ele falou: por que vocês fizeram uma coisa tão terrível? Por que vocês nos enganaram? E eles falaram: nós sabíamos que certamente nós cairíamos na sua mão. E aí Josué liberou uma sentença sobre eles: a partir de hoje, da cidade de vocês terão uma função somente. Nós vamos cumprir a nossa parte na aliança. Nós vamos te proteger. Mas vocês serão para sempre rachadores de lenha e carregadores de água. Tá bom? Para fazer sentido para você. Naquele tempo não tinha gás encanado, não tinha botijão de gás. Para cozinhar precisava de lenha. Não tinha água encanada. Para usar água precisava pegar do rio e levar lá para dentro das casas. Enfim, para fazer o uso que precisava lá para ser feito. Irmãos, ficou até bom para eles. Entre morrer e servir, de qualquer jeito nós temos que trabalhar mesmo. É melhor trabalhar e ser preservado. Só que olha o que aconteceu. Não, tu está tendo assim uma aula miojo de teologia, mais uma aula de teologia. Olha o que está acontecendo nesse contexto. Os vizinhos, as outras cidades, descobriram que Gibeon tinha feito uma aliança com Israel. E começaram a se unir. O rei de Jerusalém organizou um motim com outras 4 cidades. E eles ficaram falando: olha, Gibeon é muito grande, vai fortalecer Israel. Então nós vamos nos levantar e vamos abater Gibeon. O que aconteceu? Gibeon foi lá para Josué: olha, nós temos uma aliança com você.
Lembra do trato que nós temos, da aliança que nós temos. E o texto diz que Josué pegou os seus guerreiros e foi batalhar contra essas 5 cidades. O texto que nós lemos diz o seguinte: a batalha, meus irmãos, foi pesada. Imaginem, um povo de uma cidade contra 5 cidades. Eles partiram a lutar pela espada. E por mais que o Senhor estivesse concedendo vitória, a luta ainda era muito grande. O texto diz que se abriu o céu e uma chuva de pedra caiu sobre os inimigos de Israel. Algo bastante curioso também, porque só os inimigos de Israel morreram. O povo israelita não foi abatido. O texto diz, depois tu lê com calma em casa, está tudo na palavra. Nós estamos explicando ainda o texto bíblico. Que aquela chuva de pedras matou mais pessoas do que a espada dos israelitas. A guerra era tão grande que essa chuva de pedras ainda não foi suficiente. Quando Josué olhou e falou assim, com certeza avaliou, não tinha um relógio como o nosso assim tão maneiro, mas ele olhou o tempo e falou assim, não vai ter como até o final do dia, nós vencemos essa batalha. Então ele olha os céus diante de todo Israel e diz, sol, se mantenha no seu lugar, lua, se mantenha no seu lugar. E aí o sol e a lua param, até que ele vence todos os seus inimigos. O texto sagrado, a palavra do Senhor, vai nos dizer que por quase um dia inteiro o sol não se pôs. Você tem noção do que está acontecendo? A luta está acontecendo, mas o dia não acaba. O Senhor mexeu com as circunstâncias. Amém? Esse é o texto bíblico e esse é o contexto imediato do texto. O que nós aprendemos com essa porção tão preciosa da palavra do Senhor? Que nós precisamos tomar cuidado com, primeiro ponto, com as alianças que nós fazemos, com os tratos que nós fazemos. Tu sabe o que está acontecendo aqui? Josué precisou batalhar por uma batalha que não era dele. Ele se envolveu e colocou os seus guerreiros em risco por uma batalha que não era uma afronta direta ao povo de Israel, mas era uma batalha a partir da demanda de uma aliança que ele tinha feito de maneira inapropriada. Quando nós não consultamos ao Senhor, quando nós não perguntamos ao Senhor, a grande possibilidade é da gente se envolver em furadas, é da gente se envolver em risco, se envolver em desgaste desnecessário e até mesmo colocar os nossos em perigo. Eu estava lembrando que assim também foi com Abraão. Se você lembrar, Abraão não precisou ter nenhum confronto a não ser a defesa do seu sobrinho Ló. Porque o Senhor entregou para ele uma seguinte palavra: você vai sair da tua terra e da tua parentela. Ele fica com pena, cuidado, hein? Ele fica com pena do sobrinho dele e leva o sobrinho com ele. O sobrinho não tinha o coração dele. Olha para uma cidade que era uma cidade terrível e outras pessoas vão lá para sequestrar o sobrinho dele. Ele precisa guerrear. É um adulto que nunca brigou, só brigou uma vez. Brigou para defender o seu sobrinho numa guerra que não era dele. Então, o que nós começamos a entender nessa reflexão desta noite? As alianças que nós fazemos determinam se nós vamos viver em paz ou se nós vamos viver em guerra. E quem determina a qualidade das alianças que nós construímos? O Senhor. Em primeiro lugar, nessa oportunidade, não ouse estabelecer aliança sem falar com o Senhor. Toda vez que você for colocado contra a parede para tomar uma decisão, é porque a sua capacidade de raciocínio está sendo retirada de você. Técnica de venda poderosa. Promoção é até às 14 horas. Já viu? Fecha o lote em 2 horas. Tu fica desesperado. Frete grátis somente hoje. O Mercado Livre, desgraçado, ele ainda faz assim, comprando até daqui a 30 minutos, entrega amanhã. Tu fica desesperado, tu faz a parcela, tu faz a compra, porque a tua capacidade de reflexão, ela está suspensa. Mas as pessoas também fazem isso conosco. E sabe o que é terrível? Nós deixamos, cara. Nós gostamos dessa dinâmica. Mas eu pergunto a você, será que há algo que vale a pena na vida?
vai te colocar numa condição que você não precise pensar. A gente, na nossa cultura, a gente tem dificuldade com não e com espera, né? Nós temos um imediatismo. Mas às vezes a urgência retira de nós o privilégio de viver o projeto de Deus. Para viver um projeto que pode trazer dano para nós e danos para nossa casa e risco para nossa família. Então, em nome de Jesus, já está pegando? Não tome decisões sem falar com o Senhor. Tem que fechar agora, preciso orar. Às vezes, numa negociação, é complicado falar que vai orar, né? Porque o pessoal não vai entender que nós somos do manto, a pessoa não é do manto, é de outra religião, não vai entender. Vai falar assim, eu preciso pensar. Eu preciso avaliar as opções que eu tenho. Confia em mim, tu vai conseguir até um desconto melhor. Se não for, porque não era para ter teu, é ser seu. Porque você imagina, se Deus tem algo para você, e Ele só vai liberar se for urgente, se for na hora, se for rápido. Entenda uma coisa, tudo que é bom é precedido por um processo. É precedido por etapas. Porque, amados irmãos, as coisas boas realmente dão um trabalho. Por causa que ele não pensou, ele se envolveu com alguém e agora ele precisava defender esse alguém. Cuidado com as alianças. Gibeon, apesar da forma inadequada, conseguiu um negócio bom pra caramba. Conseguiu uma proteção vitalícia. Conseguiu, a bênção que estava sobre o povo de Israel por causa da aliança que fez. E eu também te digo nesta noite, dependendo das alianças que tu faz, tu vai atrair o favor de Deus ou tu vai atrair o distanciamento e as maldições de Satanás. Você precisa pensar muito bem como você está dirigindo a sua vida, como estão as suas alianças de negócios. Não é qualquer trabalho que é para você, não é qualquer venda que é para você, não é qualquer lugar que é para você ir. Como é que estão as suas alianças afetivas? Afetiva então? Afetiva. Tá ligado, irmão? Afetiva? Aí, papai já está falando. Tem que pensar. Quanto mais, irmãs, vou dar uma dica para você de altar aqui. Quanto mais tu bota na geladeira da espera, maior a tua cotação, teu valor vai lá em cima, explode. Homem não entende muitas coisas, não. Ele entende o prazo da espera e do valor. Bota ele na geladeira, dá um corte, bota no banco da espera que ele acorda. Só acorda assim. Só acorda assim. Eu fico até imaginando, eu sou doido por essa dona minha que está lá, está trabalhando ali no Kids, né? Minha esposa. Meu irmão foi 6 anos namorando de varanda. Tu sabe o que é namoro de varanda? De mão dada. Com a minha sogra de vez em quando botando o olho assim para ver se nós estávamos fazendo alguma coisa inadequada. Com a minha cunhada dizendo 10 horas. Eu falei, meu Deus, deu tempo de orar, deu tempo de pegar na mão, deu tempo de ter... Olha, eu tive um montão de confirmação, 6 anos. Quando eu falo assim, meu Deus, quando a minha cabeça esquenta, eu falo assim, não, é de Deus. Teve as provas, meu pai, custou muito. Já vão 17 anos de casado. Você precisa pensar. Porque depois que a aliança está feita, você vai precisar cumprir tua palavra. Temos exceções. Como é que estão as tuas alianças? Como é que estão os seus vínculos de amizade? Como é que estão os lugares que você frequenta? Mas eu tenho uma pergunta mais especial ainda. Como está a tua aliança com Deus? Sabe, porque apesar disso tudo, de Josué não ter feito uma boa aliança com os gibeonitas, Josué tinha uma aliança com o Altíssimo. E agora, sabe o que ele faz? Apesar de já ter errado, nosso Deus é um Deus de restauração, hein? Ele fala, Senhor, tem diante de nós todos esses reis, essas cidades. E o Senhor declara sobre ele, eu entrego todos esses reis e todos esses territórios na tua mão. Agora, por causa da aliança, o Senhor vai mover vitória na vida de Josué. Se você faz alianças consultando ao Senhor, você precisa estar certo que Ele vai conceber vitória. Então, cuide bem das alianças que você faz. Sem direção nas alianças, estamos fadados a guerras desnecessárias. Não faça nada sem oração. Você precisa identificar aonde está a mão do Senhor. Pastor, como é que eu faço para me aliançar com o Senhor?
Porque não é contrato, né? É entrega de coração. É buscando as coisas dele. O Senhor está aonde se invoca o nome dele. Por isso que nós estamos aqui. Não há santidade assim nas paredes, mas naquilo que é provocado aqui. Todo mundo está aqui por uma razão. Não tem pastor famoso, cantor famoso, não tem nada. Há pessoas simples aqui, comuns. Se você mora aqui no bairro, a gente se encontra. Tu deve me ver direto aí. Eu estou direto aqui no Superrede comprando pão. Lá em casa de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Eu estou direto, desesperado. Tu vai me ver em um lugar normal. Mas aqui há a comunhão de homens e mulheres que estão sedentos. Então aqui é um lugar de se fazer aliança com Ele. Aonde Ele está fazendo algo, aonde Ele quer se manifestar, nas nossas células. Quer uma dica? Em pessoas que têm explicitamente uma aliança com Deus. Você vai fazer aliança com Ele também. Porque a pessoa que tem aliança com Deus, ela fala o tempo todo disso. Isso está expresso nas suas decisões. Isso está expresso no seu vocabulário. Isso está expresso em todas as escolhas que faz. Primeiro ponto, hein? Pegou? Cuidado com as alianças. O Senhor responde essa oração porque tinha uma aliança com Josué. Lá desde o capítulo 1, o Senhor reforçando essa aliança. Segundo ponto. Por que o Senhor responde a oração de Josué? Manda a pedra do céu, faz o sol parar. Porque Josué estava honrando uma aliança que ele havia feito. Preste atenção, você precisa honrar as alianças que você faz. A aliança entre os gibeonitas e Josué era a seguinte. Josué ia cuidar da segurança dos gibeonitas. Tu pegou isso, né? Mas os gibeonitas tinham uma contrapartida. Eles iam ser cortador de lenha, carregador de lenha e carregador de água. Tu tá entendendo? Tinha duas partes. Foi muito bom ser protegido. Mas tem uma cena aqui que não tem câmera. Tem uma parte aqui que não está sendo relatada na sua plenitude. Só diz assim, o povo gibeonita falando, nós faremos tudo o que você falar, Josué. Mas você imagina o dia a dia. Os israelitas preparando a refeição e os gibeonitas carregando o peso das lenhas. Você imagina a distância que eles tinham que correr dos rios até a casa dos israelitas. O texto diz que, o texto em sua plenitude, no capítulo 10, vai dizer que eles ficaram responsáveis, inclusive, para abastecer a casa do Senhor, as coisas de Deus. Mas eles não ficaram separados para operacionalizar o culto, para cantar, para dirigir os atos de culto, para dirigir os sacrifícios. Eles só cuidavam da estrutura. Eles estavam zelando ali, fazendo a sua parte na aliança. E Josué fazendo a sua, cumprindo a palavra de um homem de Deus. É muito difícil cuidar de uma aliança. É muito difícil manter uma aliança. Quando eu faço casamento, uma marca dos casamentos que eu faço, eu aprendi uma coisa e eu gosto de declarar isso no ato do casamento. Existe o trato, o contrato e a aliança. Pegou? O trato é superficial. Um trato pode ser feito e desfeito a qualquer momento. Eu combinar, vou pagar um lanche ali para você. Depois eu falo, não, estou cansado, não vou não. Outro dia a gente vai. O contrato, ele tem uma formalidade. Tá certo? Papel assinado. E ele tem contrapartida. Ele tem cláusulas. Tá certo? Mas, se uma das partes não cumprirem a sua parte, a outra está desimplicada de cumprir a sua. Na aliança, não. Na aliança não é um trato, não é um contrato, não tem cláusula. A aliança é uma união de compromisso contínuo, que independente do que a outra parte fizer, você continua fazendo a sua. Casamento. Você não ama quando você é amado, você não respeita quando você é respeitado, você não serve quando é servido. É uma aliança, você serve, você ama, independente do que o outro está fazendo. No dia do juramento, nós juramos sem condicionalidade.
Nós falamos, é na saúde e na doença. Nós ficamos grandão. E pá, um de nós escreveu o voto. Nós somos metidos nessa parte. Mas aí, já era. É aliança. Nós precisamos honrar. Nós precisamos primeiramente honrar a nossa aliança com Deus. Antes de ter aliança com o esposo, com uma esposa, antes de ter aliança numa relação de trabalho, antes de ter aliança ministerial, nós temos uma aliança com o Altíssimo. Tudo que nós fazemos para o Senhor. Amém. Se tu fez uma aliança com o Senhor, cumpra a sua parte. Se você tem uma palavra da parte dele, um direcionamento, cumpra a sua parte. Se você votou entregar algo para o Senhor, entregue, é uma aliança com Ele. Quando nós nos batizamos, falando de recurso não, hein? Falando de vida. Quando a gente se batiza, nós fazemos uma parte da cerimônia de batismo, chama-se profissão de fé. Estão ligados? Aqui é levinho. Eu faço alguma pergunta. Você reconhece que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida? Sim. Quando chega lá no batistério, eu pergunto, fulano de tal, diante dos seus amigos, dos seus familiares e da sua igreja, você se compromete a entregar a sua vida para Jesus e ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida? E nós respondemos com toda a paixão do nosso coração, sim, 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 sim. Mas é muito difícil na caminhada. Quando as lutas vêm, quando as provas vêm, quando o nosso desejo aflora, o Senhor abençoa quem tem compromisso e aliança com Ele. Os gibeonitas foram protegidos, mas estavam lá carregando lenha e carregando água. Você precisa fazer a tua parte, adorar ao Senhor em todo o tempo, cumprir a tua parte na aliança. Não importa se você está desanimado, cansado. Quem tem aliança não para nas circunstâncias. Nós não fomos chamados para um bem-estar, nós somos chamados para entrega. Entenda disso. Hoje eu já chorei algumas vezes aqui, observando o ato de culto, cara. Por que eu não sei se você sabe o que está acontecendo na vida de cada pessoa que está aqui servindo? Porque parece que está tudo bem. Tá não, tá? Tá não. Cada um superou muita coisa para estar aqui. Muitos de nós durante essa tarde chorou. Tem gente lá no Kids, provavelmente com dores físicas. Mas tem uma aliança que não pode ser rompida, interrompida. Eu não estou falando de uma noção sacrificial, mas eu estou falando de uma noção justa. Porque na aliança que nós temos com o trabalho, CLT, carteira assinada com o nosso negócio, se nós não estamos bem, nós vamos com dor de cabeça, vamos com dor no pé, dor na coluna, nós damos o nosso jeito. Mas a aliança com o Senhor parece que é mais fluida. E aí eu simplesmente não cumpro a minha parte. Tem gente servindo aqui hoje que o filho está internado. Tu não está entendendo. Está internado. A mulher está lá, não tem o que fazer, só pode ficar um. Está aqui adorando. Tem membro da equipe lutado essa semana. Perdeu uma irmã, é muito difícil, Douglas. Mas o Senhor está nesse lugar. E o nosso Senhor é o Deus de aliança. A aliança não para no luto, não para na dor, não para no choro. Você está entendendo? Às vezes nós estamos perdendo a bênção porque nós temos um contrato. Muito pior, às vezes nós temos um trato com o Senhor que está sendo quebrado por qualquer coisa. Alguém me frustrou, alguém falou mal de mim. Ou nós temos uma aliança com o protetor, com o Santo de Israel, com aquele que fala e toda a terra treme. Nada pode abalar essa aliança. Nós vamos no meio do choro, no meio da dor. Nós estamos prontos a cumprir a nossa parte. Vai ser carregando lenha, vai ser levando água, até que ele interrompa esse propósito. Ajeita a tua aliança com ele aí. Tu se conserta, crente. Tu não fica parando por qualquer coisa não, tá? Porque você não tem um trato, não. Você foi comprado na cruz do Calvário por um sangue precioso. E nada pode reverter isso. Então, em nome de Jesus, valorize a tua aliança.
Valoriza a tua aliança não só quando todo mundo está vendo. Tu não tem uma aliança só aqui dentro da casa do Senhor. Aonde você vai, você tem uma aliança com Ele. Está no trabalho, tem uma aliança com Ele. Está com o vizinho, está uma aliança com Ele. Está no mercado, tem uma aliança com Ele. Está sozinho em casa, só na rede social, tem uma aliança com Ele. Ele está te vendo. Não, mas deixa eu também fazer só uma continuidade aqui. Você precisa valorizar as alianças que você fez diante dele. Em nome de Jesus. Nós queremos a bênção de receber, mas nós precisamos ter a bênção de compartilhar. Casamos diante dele. Ah, pastor, mas eu casei no civil. Mas Deus estava lá, quando tu assinou o papel. Estava lá. Ah, não fiz promessa. Fez sim, senão essa dona não casar contigo e esse homem também não casar contigo. Aí agora vem um vento, vem uma dificuldade, cara. Vai quebrar essa aliança. É até o final. Até quando o Senhor dizer chega. E é muito difícil, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que Ele junta, o homem não pode separar. Então Ele mesmo não vai separar. Você teve seus filhos. Pastor, não fiz aliança nenhuma. Fez de sangue que nasceu no teu útero. Foi tu que participou da elaboração do projeto. Foi tu que concebeu. E agora tu tem uma aliança. É a herança do Senhor. Pastor, até quantos anos? Fez 2 anos, não acabou a aliança. Fez 5, não acabou a aliança. Tá ficando difícil, hein? 7, não acabou a aliança. Fez 12, começa, Alessandro, fica mais difícil. Não acabou a aliança. Fez 17, não acabou a aliança. Fez 25, não acabou a aliança. E sabe o que é o pior? Não é mútuo, tá? Os filhos são para servir os pais na velhice, quando não tem condição de cuidar de si. Enquanto você tem condição, é você que cuida do seu filho. Pode abençoar, pode pagar a escola, pode dar presente. É quase mão única. Ainda vai ganhar mais que você e vai pegar o teu cartão emprestado. O filho faz isso aí, que essas coisas é terrível. É aliança. Fala, papai. É aliança. Nós queremos romper porque fica difícil. Honre as alianças que você fez diante do Senhor. O Senhor te deu um trabalho, faça ele da melhor maneira. Antes de ser um contrato com o teu empregador, é um contrato diante do Senhor. Vá lá e faz o teu nome. Faça o teu melhor. Um colega de trabalho que tu menos espera te leva para outro lugar, te puxa. E se nada acontecer ali, o Senhor te recompensará. Meu Deus. Não é fácil manter uma aliança. Aliança envolve compromisso. Alianças envolve desgaste. Aliança envolve continuidade. E aliança envolve uma extrema humildade. Olha, você não pode desistir das alianças que o Senhor tem colocado diante de você. Nem com Ele e nem as alianças que você fez diante dEle. Não importa se você está cansado, desanimado, frustrado, desapontado. Não importa se você está indeciso. Não importa se parece que há outras novidades melhores. Uma aliança é uma aliança. As alianças que nós fazemos de Deus, que nós cumprimos e protegemos de Deus, são também formas de nos proteger. Imagine comigo. Josué se envolveu naquela grande batalha por causa dos gibeonitas. Mas porque ele honrou essa aliança, os inimigos dele foram abatidos. Talvez seria de 1 a 1, talvez seria em outro tempo, mas porque ele honrou a aliança, ele foi abençoado. E você também é abençoado quando honra a palavra que você tem lançado. E quando você mostra ao Senhor que você tem compromisso para com Ele. Amém? Sabe o que a gente está fazendo às vezes? Parece que nós assinamos um contrato com o Senhor. E aí a gente pega uma defesa do consumidor espiritual. E quer pegar e dizer para o Senhor, aqui ó. O Senhor falou que 1.000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, e não serei atingido. Aqui, você falou que é meu socorro bem presente na hora da angústia. Tu falou que para onde eu andar eu ia prosperar, para a direita, para a esquerda, que onde eu colocasse a planta do meu pé eu seria abençoado. Aqui, está escrito. Mas como é que você vai ser abençoado se você não está cumprindo a sua parte na aliança?
Se você não está obedecendo, porque a bênção está na obediência. Você está entendendo? O Senhor quer te abençoar, mas você vai ser amplamente abençoado à medida que se submete totalmente ao projeto que Ele tem separado para você. Amém? O Senhor está te olhando, hein? Ele está vendo se tu está só cobrando o contrato, né? E não está fazendo da parte. Amém. Por que essa oração é atendida? Essa oração é atendida porque envolve um propósito muito maior. Tiago diz, né, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E esse texto, irmãos, é algo interessantíssimo. Quando o céu se abre, a pedra cai, os inimigos vão sendo derrubados. Quando ele ora e pede para o sol parar, e o sol para. Não era para a glória dele. Era para a manifestação da glória de Deus. Mas era para o cumprimento da aliança que ele havia feito. Você está entendendo que algumas coisas só vão acontecer na nossa vida quando a gente entender que não tem a ver só com a gente, mas tem a ver com algo maior que Deus está fazendo? Amados irmãos, nós precisamos identificar as batalhas que o Senhor está envolvido. Batalha da família, o Senhor está envolvido. Restauração de família, o Senhor está envolvido. Então nós batalhamos com Ele. E Ele vai garantir vitória, se for obedecendo, né? Não adianta colocar diante dEle e não fazer a nossa parte. Não amar, não perdoar, não servir, não considerar. O que o Senhor está fazendo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Mais uma pergunta. Você tem colocado pedidos diante do Senhor. Se o Senhor atendesse hoje os seus pedidos, o que aconteceria com a sua vida? Há pedidos que, se o Senhor nos atendesse hoje, nós desgraçaríamos a nossa história. Nós nos distanciaríamos dele. Nós pararíamos de confiar, de servir. Há pessoas, irmãos, que é muito sofrido o que eu vou falar, mas que vivem na luta a vida toda, porque o Senhor sabe que a hora que quer abençoar, coloca tudo a perder. Você pede um emprego novo, não vai saber o que fazer com o emprego novo. Você pede recursos, não vai ser, o recurso vai servir só para você se vai descer e não abençoar ninguém. Você pede uma casa nova, e ao invés de servir o Senhor, vai ficar limpando casa, limpando casa, limpando casa, limpando casa. Você pede um carro novo, e depois que o carro veio, ele não abençoa ninguém, ele não serve ninguém, não dá carona a ninguém, não carrega nada de ninguém. O que o Senhor está fazendo tem a ver com a glória do nome dEle, mas um impacto poderoso à nossa volta. Como é que você tem colocado os seus pedidos ao Senhor? Foi colocado aqui se vocês me permitem, a célula aqui de hoje. Eu lembro do projeto. No dia que eu fui ver o projeto escrito. E no projeto escrito, nossos irmãos falaram assim: aqui, pastor, vai ser a nossa célula. Falei: papai está nesse negócio. Ai deles se não fizessem, não prometeram? Papai está nesse negócio. Projetou a casa, organizando um lugar para receber pessoas para o Senhor. Às vezes as coisas não acontecem porque o Senhor sabe. Eu lembro de certa feita, meu primeiro carro, olha, eu amei aquele carro. 6 anos no Celta, tu não sabe o que é isso. Não, puro, seco, quase igual os flichos que botavam em pé assim. Isso aí, não tinha ar, não tinha vidro, não tinha nada. 6 anos e era maravilhoso. Olha, eu servia a Jesus. Mas chegou um ponto que eu falei assim: papai, quando eu vou carregar as idosas, está complicado para entrar no carro. Quando está muito sol, as suas ovelhinhas assam aqui dentro, sem ar-condicionado. Me dá, papai, um carro com 4 portas. E papai, eu e minha conversa com Deus. Veio o carro. Mas quebrava, meu amigo. Quebrava. Meu Deus do céu. Uma vez... Oi, Mancácia está aqui. Mancácia, eu contei no outro culto. Tu lembra quando nós fomos lá na Grajaú Jacarepaguá ali, levar a nossa irmã? Que o carro quebrou? Na subida, 1h da tarde de sábado, meu amigo. Eu falei: meu pai, em vez de eu abençoar, eu estou amaldiçoando essa vida. Essa dona nesse sol danado. Pegamos o Uber, botamos a dona no carro. Ela está aqui não, né? Porque aqui muita gente, ela se nos bate, eu não vejo com nada. Meus irmãos, eu desesperado. Sei que papai deu livramento, que eu achei um mecânico, sábado, 1h da tarde. Ele consertou
o concerto acabou 5 horas, quando a irmã Cássia me ligou, pastor, pode vir buscar. Aí eu falei, papai, entrei em outra peleja com ele. Falei, ô papai, já tem o ar, já tem as 4 portas, mas papai, eu não posso ficar no meio do caminho. Como é que eu vou servir o Senhor assim? E eu entendo que algumas coisas vão acontecendo, porque as batalhas que nós vencemos, não podem ter a ver só conosco. Precisam ter a ver com algo maior. Você está entendendo? A oração que o Senhor atende é a oração que glorifica o reino, que glorifica o nome dEle e que fortalece as alianças. Não tem problema você pedir algo para a sua família. Senhor, abençoa aqui. Às vezes eu peço a cura pela minha casa. Né? Irmãos, que lembra da minha menina, a gente vai para iniciar um tratamento agora. Não é grave não, papai está no controle. Mas eu estava falando, Senhor, se eu ficar gastando dinheiro com isso aqui, como é que eu vou investir lá na tua obra? Na época de obra, ficar pagando radiografia. Eu nunca vi uma radiografia tão cara, panorâmica, rodar a garota todinha. Pegou os detalhes da coluna dela, mas eu não quero gastar mais com aquilo. Não quero gastar com isso. Eu falei, Senhor, traga a cura, porque o Senhor sabe que eu, com tempo livre, eu estou à tua disposição. Você está entendendo? O Senhor escuta aquela oração de Josué, porque era maior do que ele, cara. Era o que ele queria fazer. Pegou? Pegou? A oração que Deus atende tem a ver com as lutas que ele quer se envolver, não tem a ver com poderio. Se você olhar algumas páginas para trás, o que você vai ver? Uma perca ali. Por quê? Quando eles derrotaram o inimigo, guardou coisa que não era para guardar. Acã guardou. Quando os guerreiros saíram para a batalha, começou a morrer. Por quê? Porque a aliança estava quebrada. Porque parou de ser por algo maior, porque uma família estava querendo se beneficiar daquilo. Mas o Senhor, nessa noite, está querendo colocar pedidos no nosso coração que serão atendidos. Palavras diante dEle que não serão tempo gasto à toa, mas pedidos endereçados do coração de Deus, batendo no nosso e voltando para o próprio Deus. A oração que Deus atende parte do coração de homens e mulheres que reconhecem que precisam de ajuda. Josué estava reconhecendo que não podia vencer aquela batalha sem a intervenção do Senhor. Se você olhar o texto minuciosamente, você vai ver que não foi Josué que venceu, porque ele não tinha guerreiros suficientes, porque ele não podia mobilizar a chuva de pedra que ia cair do céu, porque ele não tinha poder para parar o sol. Mas essa vitória parte do trono da graça do Senhor, porque ele reconhece que precisa de ajuda. Quando nós olhamos o texto, amados irmãos, dá uma tentação muito grande da gente se identificar nesse texto com Josué. Mas se a gente pormenorizar nessa história e se identificar com o personagem, nós não somos Josué. Nós somos os rachadores de lenha e carregadores de água. Homens e mulheres que, apesar de querer fazer algo bom, fazem algo ruim. Homens e mulheres que, querendo acertar os gibeonitas, a gente quer estar perto onde Deus está agindo, mas faz tudo errado, mente, engana. Nós somos assim, falhos. Uma hora estamos firmes e outra hora estamos vacilantes. Mas há um resgatador, mas há alguém que é por nós, mas há um Salvador, que quando clamado, manda ajuda, que quando é clamado, atrai as bênçãos do céu. Há quanta misericórdia no coração de Josué. Há quanta misericórdia. É interessante até que o texto dessa manhã foi em Osés, né? O nome de Josué era Osés, significa salvação. Mas Josué significa Jeová é a salvação. Significa, deixa eu te explicar. Sabe o que significa? Que nós temos um Salvador. Mesmo quando nós quebramos alianças, Ele nos dá a oportunidade de restaurar essas alianças. Porque se estivesse somente na nossa mão, nós colocamos tudo a perder. Os gibeonitas tiveram a oportunidade de recomeçar. Cercado pelos inimigos, eles vão clamar ajuda a Josué.
E a palavra que eu tenho para você é que não importa o que te cerque, a tua oração vai ser atendida no nome do resgatador, no nome daquele que tem intimidade suficiente com os céus, que opera todos os milagres. A palavra do Senhor vai dizer que em Cristo foram criadas todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas nele. Sabe o que isso significa? Que o poder dele não tem limite, que a restauração, a proteção e a vida em Jesus. Mas você precisa recorrer e renovar uma aliança com ele. Você não pode ficar na sua casa sem comprometimento com ele. Você não pode vir à igreja, mas não ter comprometimento com ele. Ele quer fazer algo na sua vida, na sua história. O Deus de Josué é o nosso Deus. O Deus do povo de Israel é o nosso Deus. Mas tu fala assim: pastor, eu não me sinto nem escolhido, nem privilegiado. Eu sou alguém que já errou muito. Eu sou alguém que já fez coisas detestáveis. E eu sei que não mereço. Se você olhar bem, o povo escolhido era o povo de Israel, era o povo do Senhor. Mas por causa das misericórdias, a salvação chegou aos gibeonitas. E agora eles cuidavam das coisas de Deus. E agora eles levavam suprimento de água, suprimento de lenha. Eu não sei o que você precisa nessa oportunidade, e eu não sei qual o nível das tuas batalhas, mas eu conheço o general de batalhas, e ele está nesse lugar nessa noite. Eu queria te convidar a se colocar de pé e colocar a sua fé diante dele. Vamos adorar ao Senhor nessa noite? E aí nós vamos já orar, já colocar a nossa vida diante do Senhor. O Ministério de Louvor vai conduzir um período, e enquanto isso você adora. Enquanto isso você clama ao Senhor. Enquanto isso você coloca esse ar para fora, adorando a presença do poderoso Senhor. Aleluia, aleluia. Imagina um cenário aqui comigo. Os gibeonitas com aliança com Josué, mas agora não era um povo, eram 5 povos cercando eles. O inimigo com certeza achou que ia bater Gibeão. Aquele dia, os inimigos devem ter saído de casa dizendo: vai ser muito fácil. Porque como pode um povo derrotar 5 povos? Como pode um rei derramar 5 reis cercados pelo medo? Eu imagino o medo que tomou o coração dos gibeonitas. O que eles não sabiam? Que havia um socorro preparado no alto dos céus. O que eles não sabiam é que aparentemente havia um decreto de morte, mas que havia dos céus um decreto e uma aliança de vida. E o Senhor está nesta oportunidade querendo fazer uma aliança de vida contigo. Satanás está ao nosso derredor, procurando o que possa derrubar, mas você não foi gerado por Deus para ser destruído. Você foi gerado para ser restaurado. Você não foi gerado para a morte, você foi gerado para a vida. Você não foi chamado para final, você foi chamado para a restauração. E nesta oportunidade, o Todo-Poderoso está nesse lugar. E sabe o que ele está fazendo? Ele tem tudo, e ele está querendo fazer uma aliança contigo. O Senhor nessa noite está dizendo: você quer fazer uma aliança com o Senhor? O Senhor nesta noite está falando: você quer fazer uma aliança comigo? Aí muita misericórdia, porque nós não temos nada para oferecer.
Nós só podemos ser carregadores de lenha, elevadores de água, porque Ele não tem necessidade. Ele é o sumo Senhor, governa tudo, mas quer se aliançar, dando proteção, salvando, restaurando. Nesta oportunidade, eu não sei como anda a tua aliança com o Senhor, mas você tem a oportunidade de fazer uma aliança de recomeço. Pode ter tudo dado errado até aqui, a tua vida não vai ficar perfeita, mas as coisas precisam tomar caminho. Precisa começar a ter salvação na tua casa, precisa começar a ter restauração nos teus sentimentos. O Todo-Poderoso está nesse lugar, e há um convite dos céus, há uma palavra dos céus de convocação para uma aliança com Ele. Nesta oportunidade, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Há muito impedimento num momento como esse, há muitos porquês, há muitas dúvidas. Será que eu vou conseguir? Será que a fé é para mim? Eu já tentei tantas vezes, eu caí, eu parei. Você ouve a palavra, quer a palavra. Você ouve sobre Deus e quer Deus. E talvez você não consiga imaginar que é possível, mas eu vim declarar nesta oportunidade que é possível. Eu vim declarar que tem um Senhor que nos ama. Não nos ama pelo que nós podemos oferecer, mas nos ama por causa da sua própria natureza. E nesse amor, Ele entrega o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário sobre nós. E agora, as coisas estão no lugar onde tem que estar. Ele é dono da vida, é dono da morte. Ele é dono dos céus e da terra. Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele quer ser o Senhor também da sua vida. Eu quero fazer uma pergunta nessa oportunidade. Você pode sair daqui sem a certeza de que quer ser dessa igreja, de que quer ser dessa igreja. Você não foi chamado para ser membro desta igreja. Você foi chamado para ser um filho amado de Deus. E não é sobre nós, é sobre o que o Senhor quer fazer na sua vida. Eu quero perguntar uma coisa nesta oportunidade, a igreja de olhos fechados. Alguém nesta noite quer fazer uma aliança com Jesus, de proteção, de salvação. Alguém quer entregar a sua vida ao Jesus nesta noite e romper com o passado, e romper com o engano, e romper com a morte, e nesta oportunidade receber a promessa de vida para si. Se você quer aceitar o Senhor Jesus, eu queria convidar que você levantasse uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Talvez pode ser a última oportunidade que você tenha. Não é todo dia que o Senhor fala conosco, não, tá? Não é todo dia da manifestação da graça, não. Ele escolhe o dia que vai falar conosco. Há alguém nessa oportunidade que quer aceitar Jesus? Vou fazer um segundo apelo nesta noite. Talvez você já sentiu a presença alguma vez e já teve aliança com Ele, e lembra de como é gostoso estar em sua presença, mas o vento das tribulações bateram e talvez você se distanciou. Mas de repente você quer renovar a tua aliança nesta noite, quer começar de novo. O decreto de morte estava sobre Gibeão, e o Senhor substituiu por um decreto de vida. O Senhor tirou o final e transformou em esperança. Agora eles tinham um protetor. Quando a aflição vinha, eles tinham a quem clamar. E o Senhor nesta oportunidade quer ser esse, que é nosso recurso nos dias difíceis. Há alguém nesta oportunidade que quer voltar para os caminhos do Senhor, que quer se reconciliar com o Senhor. Você pode levantar uma de suas mãos, porque nós queremos orar com você. É noite de aliança, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Há mais alguém nesta noite que está cansado de ser ameaçado pela morte e pelas acusações de Satanás e quer receber o decreto de vida dos céus. Pode levantar uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Já há uma pessoa para Jesus nessa noite. Já valeu, hein? Já valeu, né, Dude? Valeu, né? Valeu, já valeu. Mas a oportunidade não é sobre o que nós fazemos aqui. É sobre o que o Senhor quer fazer na sua vida. Porque eu não sei o seu nome, não sei da tua história, mas o Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe. Mais alguém
quer retornar aos caminhos do Senhor nessa oportunidade, levante uma de suas mãos, nós queremos orar com você. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode abaixar, o Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Nós vencemos as nossas guerras com o Senhor. Eu queria... mais alguém? Eu queria desafiar você que levantou a mão. Se você quiser vir aqui à frente, nós queremos orar com você. Olha, o altar é um lugar especial. Eu já queimei muitas vezes no altar. E eu não tenho vergonha. Quantas vezes que for necessário, eu retornarei ao altar. Porque o altar é lugar de busca. O altar é lugar de vida. Há mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus vindo aqui à frente? Há mais alguém? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Não sei se vai ter outra oportunidade. Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós não fazemos apelo todos os cultos. Nós fazemos como são direcionados pelo Senhor. E hoje o Senhor está mandando. Há um comando dos céus nessa noite. Há mais alguém? Louvado seja Deus. Mais uma vida para Jesus. Eu tenho alguém, Monique, para vir aqui. Está aqui? Já está aqui, Monique? Já está aqui? Louvado seja Deus. Há mais alguém? Pode vir. Amém. Precisamos de mais uma intercessora aqui na frente. Amém. Hoje é dia de renovo de aliança. Hoje é dia de recomeço de história. Não é sobre o poder de uma igreja, é sobre a proeminência de um pastor. É sobre o Todo-Poderoso nos escolher e decidir fazer algo num dia comum. Decidir fazer algo sobrenatural num dia que ninguém espera nada. O Todo-Poderoso abre os céus no dia que quer. O Todo-Poderoso para o sol no dia que quer. O Todo-Poderoso tem em suas mãos todo o poder. E Ele está salvando nesta noite. E Ele está renovando a aliança nessa noite. Talvez o inimigo tenha conseguido te dominar. Mas você precisa dar um basta e recorrer àquele que é todo-poderoso para o inimigo partir em retirada. Eu vou dar mais uma oportunidade. Se você está aqui nesta noite e como Gibeão, o povo de Gibeão estava cercado, você se sente cercado, oprimido por Satanás, eu quero te chamar aqui na frente também. Porque o poder do Senhor está correndo nesse lugar. O poder do Senhor está sobre nós. Parece que nós estamos cercados, mas apoiados nele, há proteção. Aleluia. Todo-Poderoso Senhor, nós engrandecemos o teu santo nome nesta noite. As obras das tuas mãos são inigualáveis. Senhor Jesus, nós queremos no teu ministério, que é desfazer todas as obras do mal. Todo-Poderoso Jesus de Nazaré, vem nessa noite. Nós declaramos vitória definitiva na vida desses irmãos. Senhor, nós queremos, vão se juntar ao Senhor e nunca mais vão se separar. Nós decretamos o final do domínio de Satanás nas nossas vidas. Vai partir em retirada, vai perder, porque o general de batalha está conosco. Jesus Todo-Poderoso, esses irmãos que entregaram a vida para o Senhor nesta oportunidade, que estão se reconciliando, Senhor, eu quero te pedir, é uma vitória definitiva, que eles Senhor, não venham a se desviar. Senhor, o que eu quero te pedir nesta oportunidade é que o Senhor repreenda toda a retaliação espiritual na vida dos teus filhos. Deus está vendo, mas o inimigo também viu. Mas nessa oportunidade, nós quebramos a partir de um clamor na terra toda a retaliação na vida dos teus filhos e na vida da tua igreja. Não vai haver movimento de Satanás. Nós declaramos que a tua luz está sobre nós e nós recorremos ao Senhor. Vem sobre nós nessa oportunidade. Obrigado por essa noite, Senhor, de salvação na tua casa. Obrigado por essa noite de reconciliação. Nós cremos na vitória que vem do Senhor. Seja adorado neste lugar.
tem tudo a ver com o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a Ti. Assim nós Te adoramos, no nome poderoso de Jesus. Amém, Jesus, amém. Os irmãos podem voltar ao seu lugar. Os irmãos decidiram, depois passar lá no balcão Conexão, né? Deixa seu nome lá para a gente poder orar por vocês, fazer uma oração final aqui. Mas queria deixar uma palavra ao seu coração. Essa semana, muitas células estão ainda fazendo a semana da colheita. Então, vai ser dia muito especial de receber visitantes. Convide as pessoas, invista em pessoas. Você que está aqui nesse lugar, nós trabalhamos em células. Células são encontro nas casas. Nós estamos abrindo nossa casa com muito amor no coração para receber você. Então, se você não está conectado em alguma célula ainda, lá fora tem um balcão Conexão. Lá você pode pegar lá o formulário, deixa ali teu telefone. Nós vamos entrar em contato com você e nós vamos indicar a célula mais perto da sua casa para que você seja acolhido, amado e discipulado. Amém? Deus Todo-Poderoso, obrigado por tudo que nós vivemos aqui. Eu te agradeço por cada servo, cada voluntário, por cada filho seu que decidiu vir à sua casa nesta oportunidade. O que eu te peço, Senhor, é que os teus frutos permaneçam. O que eu te peço é que a tua palavra permaneça. O que eu te peço é que essa palavra lançada sobre nós seja uma palavra sustentadora de novas atitudes e uma palavra, Senhor, que nos leve a vitórias. Senhor, conduz o teu povo em paz para o seu lar. Cuida das nossas células, do culto de quarta, de tudo que o Senhor tem para fazer. Senhor, cuida da programação do Dia das Mães, Senhor, que está próxima. Meu Pai, cuida dos detalhes, que tudo que nós façamos aqui glorifique o Teu nome. Conduz o Teu povo, Senhor, para os seus lares e que a Sua presença os encontre lá. E agora que o amor do Pai, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações, a direção e o poder que há no Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um reunido nesse lugar, bem como espalhado na face da terra, que todos aqueles que chamam do Teu nome recebam algo de Ti. É isso que colocamos diante de Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, você pode se sentar. Uma oração silenciosa, nós estamos despedidos.